Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar a nossa live de aquecimento para a nossa palestra da próxima semana. Hoje o nosso tema, ele é o inventário não quebra só o patrimônio, né? Ele quebra as relações. Então, é para a gente entender um pouco da configuração, né, do patrimônio das famílias, como as famílias têm se comportado a fim de evitar algumas questões jurídicas e discussões. E isso é um comportamento que a gente tem visto mudar bastante ao longo do tempo. Nos últimos anos, o pessoal tem, né, se preocupado com relação ao patrimônio, a como entregar esse patrimônio para as futuras gerações de forma mais tranquila, de forma mais ordenada e organizada, uma forma clara, aonde a gente tem os filhos sabendo, né, o que estão recebendo, de que forma estão recebendo, sob quais condições estão recebendo. Então a gente tem que entender, né, que aquela cultura de deixar os bens no CPF e deixar esses bens irem para um processo de inventário, seja judicial ou seja extrajudicial, hoje não tem mais, né, fundamento, se a gente for pensar dessa forma. Porque o desgaste que o patrimônio tem a partir desse momento, o desgaste que o patrimônio tem com a dilapidação do patrimônio para pagamento de impostos, pagamento de advogado, pagamento de custas processuais, é um gasto desnecessário. Hoje, se a gente for pensar bem nessa situação, o inventário, ele é um crime para uma família, né? Se a gente for pensar na questão do patrimônio. Hoje, num processo de inventário, a gente coloca em risco em torno de 50% do patrimônio. Se for necessário fazer a venda desse patrimônio para pagar as custas de um processo de inventário, nós estamos falando em 50% de custo, né, desse patrimônio. Então, o olhar atento ao planejamento patrimonial, olhar para o seu patrimônio, entender a forma que esse patrimônio está disposto e como a gente quer entregar esse patrimônio para as próximas gerações, é um convite que a gente faz, né, a todas as famílias que comecem a analisar, que entendam que o antecipar o risco não é falar da morte ou falar de problema, né, trazer o problema à tona, e sim é uma forma de amor, é uma forma de carinho com a nossa família, né? Entender o impacto que esse patrimônio tem na vida das famílias e entender o impacto que um processo de inventário pode trazer, né? As perdas que esse processo de inventário pode trazer. Se nós formos pensar hoje, nós trabalhamos, né, com o imposto de herança do. A gente trabalha com imposto de herança no Brasil hoje de 2 a 8%. E com a reforma tributária, esse imposto ele pode chegar a 20, 22%. Então, se hoje, né, com uma configuração de 2 a 8%, a gente já avalia que a gente perde em torno de 40% do patrimônio em um processo de inventário, a partir da instauração da reforma, que vai ser em 2027, infelizmente, a gente vai falar de 50% a 60% de perda do patrimônio da família com um processo de inventário. Então, entender esse impacto, né, entender que patrimônio deixado ao longo de décadas, construído ao longo de décadas, mantido por diversas gerações, pode se perder aí em torno de 2 a 3 anos num processo de inventário, não é algo que a gente quer que aconteça com aquilo que a gente construiu. Então, hoje a gente pode pensar no planejamento patrimonial como um ato de carinho com os nossos filhos, né, com os nossos herdeiros, entender o que a gente está querendo deixar para eles, se é um problema ou se é realmente um legado. Então, entender aonde esse patrimônio vai estar, aonde esse patrimônio vai
influenciar, né, dentro da família, como esse patrimônio vai auxiliar essa família a se manter ao longo do tempo. Hoje tem muitas famílias aí que trabalham todas, né, numa mesma empresa, ou que todas elas têm a renda vinda de uma área rural, de um arrendamento, de uma mesma, de mesmos imóveis de aluguel, e entender que a partir do momento que a gente deixa esse patrimônio ir para um inventário, tudo isso vai ficar bloqueado até a solução desse problema. Então, enquanto a gente não tiver uma decisão judicial ou um inventário concluído de forma extrajudicial, a família não vai ter acesso a essa renda. Pensando nesse ponto, né, a gente tem que entender aonde que isso pode impactar na qualidade de vida dos nossos filhos, na qualidade de vida dos nossos companheiros, dos nossos netos, dos nossos herdeiros. Porque a partir do momento que a renda principal ela fica bloqueada em razão de um processo judicial ou aguardando uma decisão judicial, né, o que é ainda um pouco pior, a gente sabe que isso pode levar meses, anos, e entender que isso, além de trazer um prejuízo imediato, traz prejuízos recorrentes, né? Porque a partir do momento que a gente tem a renda principal bloqueada, a família perde qualidade de vida, perde acesso a situações que tinha antes, né? Escola, estudo, aluguel, manutenção da casa, tudo isso fica em risco a partir do momento que a gente tem esses bloqueios. Principalmente quando a gente fala aí de famílias que têm filhos menores, de famílias que têm pessoas interditadas ou pessoas que não têm, né, discernimento, não têm a capacidade civil. Essas pessoas, então, elas auxiliam na morosidade de um processo de inventário, né, porque essas pessoas elas têm que ser protegidas pelo judiciário, e a gente tem que entender isso de uma forma a auxiliar, né, a pensar em como esses nossos herdeiros, essas pessoas que a gente se preocupa, em como essas pessoas vão receber esses bens, né? Então, fazer um planejamento patrimonial, deixar claro as regras de como essas pessoas vão receber esses bens, é um ato de carinho com a família, né? É uma forma de a gente antecipar o litígio, ou melhor, evitar o litígio, antecipar os problemas que pode ter e entender que com isso a gente vai gerar uma economia tremenda para as nossas famílias, né? Porque a partir do momento que a gente está vivo, a gente está bem e a gente está gerando riqueza, esse dinheiro, essa economia, ela vem ao longo do tempo. A partir do momento que a gente constrói uma holding familiar, que a gente pejotiza uma renda, a gente traz economia imediata no mês a mês da família. E isso só tende a aumentar ao longo do tempo, né? E quando a gente fala de um inventário, a gente está falando de uma despesa imediata, né? Para a gente poder ter acesso a esses bens, acesso a essa renda, a gente tem que despender esse valor imediatamente, automaticamente. Se não for despendido, acaba que esses valores eles ficam lá bloqueados e os bens também a gente não consegue usufruir. E muitas vezes, né, quando a gente faz o planejamento com o tempo, nós conseguimos diluir esses gastos ao longo desse tempo. Ao contrário do inventário, que a gente tem que despender esse valor à vista, muitas vezes as famílias não têm esse valor e acabam tendo que vender algum bem, vender alguma coisa para que, né, para que esse inventário se concretize. Então, além do custo, né, que o inventário tem, a gente ainda tem mais o custo de vender algo abaixo do valor de mercado. Colocar esse bem à venda a 20%, 30% abaixo do valor de mercado. E com isso, né, tentar usar esse valor para pagar os custos. Então, a gente já tem a perda do patrimônio, a venda do patrimônio para pagar custos que provavelmente não vão reverter para a nossa família. Então, é muito importante que a gente pense nisso, que a gente coloque, né, o planejamento patrimonial como uma prioridade,
que a gente olhe para o planejamento, a gente olhe para o nosso patrimônio, entenda a configuração dele, para que a gente possa entregar ele da melhor forma possível para os nossos clientes, para os nossos herdeiros. Então, é isso que a gente busca dentro do escritório hoje, né, com um sistema, com uma equipe multidisciplinar. A gente sempre trabalha jurídico, contabilidade e a parte comportamental, a parte de organização da família juntos, né, buscando a melhor solução para a família, buscando entender se aquela solução que a família está buscando realmente vai resolver o problema deles ou se simplesmente, o fulano, o vizinho disse que fez dessa forma e a gente quer fazer. E daqui a um pouco essa forma não é a forma correta. Isso também a gente tem que entender, né, que a holding familiar, ela não é uma receita de bolo. Então, não é simplesmente pegar um modelo de contrato social e fazer uma holding familiar. O que a gente precisa é entender a família, entender as peculiaridades de cada família, como eu estava falando, né? Como que o patrimônio está disposto, como que funciona quem gerencia esses bens, quem presta conta desses bens, quem administra esses bens, né? Então, a gente entender o que qual é a realidade da família, para que a gente traga realmente uma solução efetiva e eficaz, uma solução que vai perdurar ao longo das gerações e não um papel que vai ter que ser refeito dali 2, 3 anos, gerando mais custo ainda para a família. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né, com relação aos contratos sociais, a como é feito, a forma que esses contratos são feitos, porque dependendo de como isso for entregue, isso pode gerar mais prejuízo do que benefício. Então, o que eu convido vocês nesses dias de live é realmente entenderem o comportamento, né, da família de vocês, entenderem como funciona a configuração familiar, como estão dispostos os patrimônios de vocês e enxergarem isso como uma necessidade, né? O planejamento hoje é uma necessidade. A partir de 2027, com a reforma com a reforma tributária em andamento, né? Funcionando, com os sistemas todos funcionando, quem não se organizar vai acabar pagando muito mais caro. Então, isso a gente tem que entender. O meu custo hoje em planejamento patrimonial, ele é um investimento. Eu vou deixar de pagar mais caro lá na frente. Eu vou deixar uma conta paga para as pessoas que vão receber o meu patrimônio. Então, o que eu convido vocês a nos acompanharem, né, nesses dias de live, que a gente vai trazer esse conteúdo com relação à holding familiar e também analisarem, né, dentro de casa, como que está essa situação de vocês, se o patrimônio está protegido, se o patrimônio está configurado de forma correta. Caso não esteja, a gente está aqui também à disposição para avaliar com vocês e tornar isso mais fácil, né, trazer as soluções que realmente fazem sentido para a família de vocês. Muito obrigada pela atenção e uma ótima noite.